Todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Axis às 10, esses encontros técnicos virtuais que nós estamos, que o Axis Instituto está promovendo desde o início da pandemia, desde o início do mês de março, para discutir temas relevantes às diversas áreas de atuação dos nossos clientes, congregações, dioceses, arquidioceses. Nós temos, então, discutido temas ligados à educação, ligados às questões administrativas, financeiras, contábeis, comunicação, TI, né? E hoje nós temos mais um Axis às 10 dedicado à educação. Nós estamos chamando esse encontro de reflexões quanto à retomada das atividades presenciais nas escolas. E nós demos esse nome, Reflexões, exatamente eu, a Keila e a Graça, que estão aqui conosco, nós demos esse nome, Reflexões, exatamente porque, como não há, as coisas não estão ainda totalmente definidas, há muito ainda incerteza, né, nesse horizonte temporal aí dos próximos meses. Essa incerteza, evidentemente, é baseada ou causada pela própria pandemia. O que a gente pode fazer nesse momento, claro que vão ser apresentados, por exemplo, pelas duas consultoras, algumas questões já ligadas a protocolos de retomada. Na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso, como que alguns países já estão fazendo nessa retomada, mas como há muita incerteza, o que nós achamos mais prudente nesse momento seria trazer para vocês, para o público, algumas realmente reflexões, algumas provocações, algumas ideias, tá bem? Então, aqui conosco hoje estão a Keila Mayumi, que é mestre em educação, consultora do Axis, e a Graça Drummond, que é especialista em educação, professora com uma carreira longa aí, as duas na área de educação, no chão da escola, né, digamos assim, de experiência concreta em educação. E eu vou estar fazendo essa mediação aqui. Eu passo, então, imediatamente a palavra, primeiro a Keila, depois a Graça, depois as duas vão fazer uma dobradinha. A gente vai ter cerca de 40 minutos de exposição, como nos outros ETVs, e depois 20 minutos aí para perguntas, para dúvidas, para um diálogo aí com o público. Todos vocês podem nos enviar perguntas desde já, usando o chat, tá? Aqui da plataforma Zoom. Keila, por favor, seja bem-vinda. Graça também, seja bem-vinda. Keila, por favor. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas, né? O Sebastião fez a introdução a respeito aí do nosso tema de hoje e nós vamos iniciar, então, essas reflexões a partir aqui de um cenário, né? Para que a gente tenha uma visão como estávamos, o processo educativo como um todo, antes da Covid. Como que a gente balizava o nosso trabalho, como balizávamos a nossa prática pedagógica e como que, de uma hora para outra, de fato, nós tivemos que retomar esse processo, revisionar, né? Rever esse processo como um todo e, a partir daí, aplicar, construir praticamente um trabalho novo, todo pautado em cima de recursos novos, mesmo que já tenhamos, né, em processos anteriores, utilizado as tecnologias, muitas escolas já estavam nesse processo, mas tivemos outras não, né, que de uma hora para outra adaptar todo esse processo anterior a um novo processo, a uma nova prática. E a partir, então, da finalização desse processo de isolamento social, como ficaremos? Como a escola ficará? Que mudanças vão impactar esse processo a partir de agora? A gente ouve muito falar que a gente não vai voltar ao que era antes, a gente vai ter ao normal, né? A gente vai ter um novo normal. E que novo será esse? Nós estamos, a partir de hoje, a partir já de 3 meses anteriores, construindo um novo cenário, um novo processo realmente educativo. Então, as imagens que estão aí são realmente para que a gente possa repensar de uma forma mais ampla esses nossos processos educacionais que, de fato, sofrerão mudanças significativas de agora para frente. Então, a imagem é realmente para que a gente possa, é uma provocação mesmo para que a gente possa pensar
né, nesses processos de agora para frente. Bom, há alguns aspectos importantes nessas reflexões são fundamentais para que as escolas, num processo de gestão, numa visão mais estratégica, possa se organizar, se preparar e se resguardar para essa retomada de atividades presenciais. Dentre esses aspectos, nós salientamos alguns que vamos falar agora para vocês. O primeiro deles é identificar a realidade. Qual é o contexto da escola atualmente? A gente percebe que hoje nós temos várias indicações, vários procedimentos, sinalizações, vários órgãos estão disponibilizando recomendações, e muitas vezes de acordo com os estados, de acordo com as realidades locais, e mesmo em âmbito nacional existe uma diversidade muito grande de realidades, né? De processos, inclusive, de contágio, algumas cidades que estão num processo mais avançado, outras menos. Então, o primeiro passo é identificar essa realidade, onde a escola está inserida. E como será, então, essa visão, esse planejamento para que a gente possa, de novo, trazer os alunos, os funcionários, os professores para as atividades no espaço escolar. Porque a educação, ela continua, o processo educativo, ele continua sendo realizado. A gente não vai aqui colocar, né, está dentro do ideal, é o que estamos fazendo dentro do possível e que está sendo viável para cada instituição. Mas ao retomar esse processo dentro do espaço escolar, qual é esse contexto da escola? Aqui também tem um ponto que ele é de extrema importância, a incerteza quanto a essa data. Então, ontem, inclusive, né, o Estado de São Paulo já sinalizou uma data, mas também é uma possibilidade. Então, não existe hoje, né, no Brasil, uma certeza de retomada efetiva desses processos em espaço, dentro do espaço físico da escola. Então, essa incerteza também ela traz para as escolas um momento de pensar, de planejar ainda mais assertivo, para que, ao se definir, ao se estabelecer de fato essas datas, a escola já esteja minimamente organizada, ou pelo menos resguardada em relação ao que fazer, as ações que devem ser tomadas. E aí a gente traz, né, que já foram, dentro dessas orientações, já foram normatizados aí pelo Conselho Nacional de Educação, o próprio Conselho Estadual aqui de Minas e o Conselho Estadual de outros estados também já sinalizaram, já estabeleceram algumas normatizações para esse retorno. E em todos eles, né, o que se vê é que o retorno, toda sinalização é para que ele seja gradual, que tenha um percentual inicial, a partir desse movimento, então, vai se ampliando esse atendimento a esses alunos, mas todos os documentos sinalizam para que esse retorno ele seja gradual. Um outro ponto importante são as orientações dos órgãos oficiais, dos órgãos nacionais, estaduais e municipais, tanto do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, principalmente, das secretarias de educação, que vão orientar localmente os procedimentos em relação a esse trabalho. E aí a gente chama atenção em relação à cautela dessas instituições e aos critérios, que têm que ser extremamente rigorosos, porque nós estamos tratando da vida de crianças, adolescentes, da vida dos nossos funcionários, da saúde da comunidade escolar como um todo. Então, cautela e critério rigoroso tem que ser a chave mestra para todo o planejamento, para todo o olhar da gestão escolar em relação a essa retomada dessas atividades. Dentre esses aspectos também, um que é muito importante, ele é base para esse processo de retomada, é a
interação com os responsáveis dos alunos e com as famílias. Essa comunicação constante dos procedimentos, do cronograma de atividades, tanto agora durante o período de isolamento social, como também posterior a esse isolamento social. E a gente chama atenção também para um outro ponto. Quando do retorno, né, das atividades presenciais, é necessário um período de esclarecimento, um período realmente de preparação das famílias para o encaminhamento dos alunos para a escola. Então, é o que colocamos aqui, a interação para esclarecimentos, orientações dos procedimentos de retorno, porque a escola pode ter todo um aparato de protocolos internos, mas são necessários também todos os protocolos anteriores à chegada na escola. Por exemplo, transporte, como esse aluno vai para a escola, os cuidados que ele tem que ter ao sair de casa e ao chegar no ambiente escolar. Dentro do planejamento, a visão ela tem que ser uma visão macro, uma visão estratégica em relação a esses processos do planejamento, porque a escola hoje, né, ela se organizou em relação às atividades online, e para o retorno não será só as atividades online, não serão só os recursos tecnológicos. Os protocolos que estamos vindo, né, e sendo sinalizados, eles geram muitas adaptações na própria estrutura física das instituições. Então, nesse planejamento, dessa visão macro da gestão importante, quais são as adaptações da infraestrutura que nós vamos precisar fazer na nossa escola? A nossa escola precisa de alguma obra, de algum outro processo de troca de sala. Qual é a infraestrutura que a gente tem hoje? Ela se adequa às necessidades ou não? Quais as alterações devemos fazer? Em relação aos processos de desinfecção dos espaços para o início das atividades, a escola está preparada? Como será esse processo anteriormente, durante as atividades, no fim de semana? Como será esse processo? Qual é a viabilidade, inclusive, da escola, de pessoal, de recursos, para que se faça essa desinfecção de forma rigorosa, conforme os protocolos e realmente aí as exigências sanitárias? Tudo isso envolve uma revisão do plano orçamentário. As escolas, quando se organizaram do ano de 2019 para o início do ano de 2020, não tinham, obviamente, previsão em relação a nenhuma circunstância das quais estamos vivendo hoje. Então, essa revisão do plano orçamentário, ela é importantíssima, de extrema necessidade para que as escolas possam fazer as adequações, organizar e, inclusive, continuar a própria atividade. Então, essa revisão orçamentária ela é base nesse planejamento, nessa visão estratégica, para dar suporte para essa retomada para as escolas. Ainda dentro do planejamento, a gestão escolar, de uma forma maior, né, deve pensar nos processos e procedimentos de higienização dos espaços durante as aulas, durante as atividades com os alunos dentro do espaço escolar. Como será esse processo? Como que a escola, dentro da sua realidade, dentro do seu espaço físico, ela vai se organizar para essa atividade? Porque faz parte das exigências de biossegurança, faz parte da segurança de saúde. Como a escola vai assegurar essa higienização de fato e efetiva durante essas aulas, durante esses momentos que os alunos estiverem, né, junto com os professores, e inclusive da própria equipe de trabalho dentro da instituição? Quais serão os processos de acesso à escola? A escola, cada uma tem uma característica, cada uma está se estabelecida em uma comunidade, num espaço físico. Como serão esses procedimentos? Esses alunos vão ter duas entradas,
nós vamos ter um espaço específico para os alunos, como que as escolas vão pensar nesse processo de acesso, de entrada, qual o tempo que esses alunos vão gastar para se fazer esse processo todo de asepsia, de higienização antes de adentrar as salas de aula, os espaços como quadra, biblioteca e outros. Outro ponto que chamamos a atenção também é o plano de comunicação. As escolas hoje, elas têm uma grande ferramenta, que são as redes sociais, mas que também necessitam em algumas realidades de outras formas de comunicação, tanto para informar quanto os procedimentos, mas também para informar as ações. A escola precisa esclarecer para a comunidade como ela está agindo, quais são as atividades, e até para que as famílias e a comunidade tenham uma segurança até para o próximo processo de matrículas do ano que vem, que muitas escolas já estão realmente pensando como será esse processo de matrícula para o ano que vem, de alunos novos. Então, esse plano de comunicação, ele precisa ser muito bem pensado, ele precisa ser muito bem estruturado para que a escola tenha essa possibilidade de uma interação com as famílias, de uma interação com a comunidade, de uma forma muito assertiva realmente, né? De forma clara, mostrando realmente o que ela está fazendo. Também dentro desse planejamento, um plano de ensino e diagnóstico, um plano de ensino bem elaborado e organizado, junto com as equipes, junto com as coordenações, né? Então, uma revisão geral em relação a esse trabalho. Verificar a legislação, que ela sempre, a cada momento, estão sendo lançados novos procedimentos, novas legislações, então estar atento a esse processo, né, a essas legislações. Realmente ter uma visão geral dos processos da escola, de secretaria escolar, de cantina, de todos os outros. Principal, decisão compartilhada com a equipe, chamar as coordenações, os professores, para pensar juntos essas possibilidades e identificar as soluções locais. Muitas vezes a gente, né, pensa numa experiência, numa outra ação de um outro lugar, mas que não se aplica à nossa realidade. Então, essas identificações locais são extremamente importantes. E o outro ponto, né, finalizando, são as articulações setoriais da comunidade. Como as outras escolas estão fazendo, como a minha Secretaria de Educação do município está agindo, muitas secretarias estão montando comitês, então, ficar atentos a essas decisões e a essas discussões, né? Esses debates que estão sendo realizados localmente. Aí a gente trouxe também, só a título de uma contribuição, uma nota técnica que foi elaborada pelaquela organização Todos pela Educação, falando aí de 3 pontos principais sobre a escola, sobre essa retomada. Que as escolas vão deparar com muitos desafios que só vão ser possíveis serem vencidos a partir de outras áreas da saúde, a área administrativa, então todos têm que trabalhar em conjunto. Não será uma retomada de onde paramos, mas será um retorno com um plano completamente diferente e contextualizado ao local, foi o que dissemos. E muitas respostas para o momento atual, inclusive muitas dessas ações e estratégias, elas podem dar um impulso de mudanças positivas em relação à própria situação educacional como um todo, né? Um repensar a educação como um todo. Eu passo agora para a Graça, né, que ela vai continuar falando aí sobre outros aspectos, um detalhamento maior do que falamos. Obrigada. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né, a mais um encontro nosso, uma reflexão sobre a escola. E nós vamos falar um pouco sobre o processo educacional. Então, o importante nesse processo é pensarmos que nós não, a Keila até já falou isso, nós não vamos retomar de onde paramos. Nós vamos replanejar a educação. É um novo plano para esse período pós-pandemia. Principalmente esse encerrar de ano. Nós temos de tomar decisões importantes. Vamos lá, vamos ver quais seriam as nossas reflexões. Keila, pode mudar aí para mim?
nessa questão a Keila já falou, nós não vamos nos alongar, nós temos, né, de atrelar toda essa questão da nova estrutura de funcionamento à questão educacional, pedagógica, porque também nós não podemos ficar presos nas normas de segurança, nos protocolos, e inviabilizarmos o processo pedagógico, que é o processo ensino-aprendizagem. Então, tem de ser um diálogo com professores, com toda a equipe da escola, porque, olha, gente, é uma mudança de cultura nesse momento. É fazer o que nós não fazíamos, muita coisa que nós não fazíamos até então. Então, não adianta ser pensado dentro do gabinete por uma equipe sem a participação daqueles que estarão na sala de aula, que estarão executando. Então, todo esse processo de definição dessa nova estrutura de funcionamento, ela deve ser discutida com os professores, que vão desde os protocolos sanitários até as estratégias de como vamos organizar as turmas, como vão ser os horários, como vão ser as divisões de espaços, que espaços disponíveis temos para isso, como vai ser o revezamento das turmas, já que não retorna todo o grupo de uma vez, mas nós podemos fazer com que todo mundo venha, só que 35% a cada dia, por exemplo, como é o caso de São Paulo, que a indicação é 35%, ou menos, porque se minhas turmas forem muito cheias, eu posso ter de definir por menos, porque eu tenho espaços pequenos. Então, pensar em conjunto, porque também a gente tem quando a gente tem uma decisão participativa, com certeza teremos também decisões e pensamentos mais criativos. Essas aí são as coisas, né, na estrutura de funcionamento, que já estão bem claras, né, em todas as normas que foram definidas até agora. Isso, a escola não tem como fugir, ela tem de como pensar como ela vai executar isso, discutir, né, fazer com que todo o grupo esteja ciente. Ela vai ter também de pensar agora na capacitação de toda a equipe, porque tem de capacitar a limpeza, tem de capacitar para a organização, né, as pessoas que estão envolvidas na organização, tem de capacitar os professores, que imagina uma pessoa dentro da escola que não cumpre as normas. Lembrando sempre, gente, que a gente educa muito mais pelo exemplo. Se nós não estivermos coerentes com aquilo que estamos exigindo dos alunos, nós vamos ter problemas. Então, capacitar o pessoal, discutir com todo mundo, pensar, olha quanta coisa, higienização, como vai ser feita, quem vai fazer, capacitar esse pessoal, distanciamento de alunos em sala, espaço docente, a sala do professor, como ela vai estar, vão acontecer os encontros, os intervalos, a entrada, tem condição que todos vão para a sala ou não vão? Como que vai ser isso? Distanciamento nos setores, coordenação, secretaria. Então, é toda a escola pensada. Cantina, parquinho. O que me preocupa muito no parquinho é a higienização desse parquinho. Porque as crianças, se elas vão para o parquinho, elas vão ter contato direto com todos os brinquedos e tudo mais. Então, é preciso higienizar bem. Acolhimento e apoio emocional às equipes, a alunos e pais. Com certeza, nós teremos aí pessoas chegando muito fragilizadas entre os nossos funcionários, entre os nossos professores. É importante que o serviço de RH, né, pense quem foi que teve perda, de repente também a gente possa detectar até entre os nossos pais, né, aqueles que perderam pessoas, as nossas famílias, né, nossos alunos. Então, é preciso que haja uma equipe para acolher e dar apoio emocional às equipes, às pessoas. Por quê? As famílias me preocupam muito nesse momento. Nós vamos estar no segundo semestre, que já é período de estar pensando na rematrícula para o ano que vem, e esse acolhimento das famílias é de fundamental importância. Sebastião. Graça,
isso que você está falando é fundamental nessa questão desse acolhimento, do apoio emocional. É tão importante que nós, no Axis, elaboramos, né, os 2 protocolos para as escolas interessadas, ensinando, explicando, colocando de forma bem clara quais são esses passos, né, esses degraus, digamos assim, essas medidas de acolhimento e de apoio emocional, como é que elas podem ser feitas, o que é mais importante, como é que as lideranças locais precisam agir em relação a isso. Ou seja, só para destacar, como você disse, a importância disso mesmo. Obrigado. Aqui, Sebastião, aí dando, né, fazendo ainda um comentário sobre isso, que me preocupa muito, né, e nos preocupa, nós temos falado muito disso, é uma questão assim, as famílias elas estão vindo muito fragilizadas e elas vão ir inseguras. Sim. Inclusive, teremos famílias que eu acredito que nem virão diante dessa insegurança. Então, como lidar com todas essas pessoas? Mesmo aquelas que têm... Porque nós vamos ter entre os nossos alunos grupo de risco que não vão poder vir para a escola. Como que nós vamos lidar com essas pessoas? Quem vai ser capacitado e vai estar responsável para lidar, para dialogar, para ouvir, gente? É um momento de muita escuta. Nós temos de acolher. Acolher implica ouvir. Não é já reagir ao primeiro questionamento que o professor, o pai, que a família faça, e os próprios professores, nossos funcionários. Nós temos funcionários de risco também, como que vamos lidar com eles, como que vamos tratar, como que vai ser isso. Já falei dos treinamentos, né, redimensionamento do quadro, vamos precisar de contratar ou vamos ter de fazer uma nova escala de horário? Como que vai ser isso? Agentes de saúde para orientação de alunos, são as capacitações. O ideal é que seja feito por gente especializada, que esteja dentro desse processo. Treinar os auxiliares para orientar e cuidar da organização dos alunos. Olha bem, que contradição, que dicotomia que a escola vai viver. Eu tenho netos, e quando eu converso com eles, vocês estão doidos para ir para a escola? É para poder ver os colegas e conversar com os amigos. Aí você imagina, eles vão chegar lá, eles vão ter de manter distanciamento. Então, como que nós vamos fazer essa abordagem? Como que nós vamos cuidar, né? Sem a questão da repressão, da punição, para essas crianças que já chegam tão estressadas. Então, como que a gente vai acolher? E aí já falei também dos professores e outros funcionários de grupo de risco, como lidar com isso, que está muito ligado a quem? Ao pessoal de RH, aquelas pessoas do grupo gestor que vão estar pensando como lidar com esse grupo. E será que eu vou ter de pôr... como que eu vou lidar com um professor que é do grupo de risco e que não pode vir para a escola? Aí o processo educativo envolve tudo isso que nós já estamos refletindo. Retorno gradual, percentual de alunos versus segurança, coisas que vocês já podem fazer. Grupo, segmento, prioridade para retorno, muito cuidado na hora de definir isso, para que a gente não tenha... Olha, isso, definir todas essas questões que eu estou falando, e com bastante clareza, com bastante segurança, é de fundamental importância, cumprir todos os protocolos, tudo, para que a gente não volte e depois tenha de parar. Porque se surge um caso dentro da escola, provavelmente a escola vai ter de voltar à quarentena. Então, os cuidados vão assegurar o quê? Que a gente corre o risco de contaminação de qualquer jeito, mas quanto maiores os cuidados, menos risco correremos. Aulas presenciais e novas estratégias didáticas, como que a gente vai fazer esse jogo, aulas presenciais e continuidade das atividades remotas, que é outra certeza que nós temos, é que elas continuarão também. Então, como que nós vamos definir esse processo pedagógico a partir de agora? Não pode ser o mesmo, né? A aula que é dada em sala de aula, ela não pode ser a atividade remota. Muitas vezes
não há como fazer isso. Se eu for fazer, como que isso vai ser feito? Ainda muda mais ainda a minha estratégia didática, porque se eu tiver um grupo de alunos que estão em casa e eu quero que eles vejam as aulas que estão acontecendo na sala de aula, como que eu vou fazer isso? Exige estratégias muito diferenciadas. Então, é momento da escola planejar. É muito trabalho, ninguém está desocupado nesse momento, não. O pai tem que saber disso. Tamanho das salas de aula, formas de organização, distanciamento, como evitar o contato entre os alunos pequenos. Eu acredito que quanto menor o aluno, mais difícil isso vai ser, né? Quanto mais novo, né? Imagine lá no primeiro aninho, crianças no processo de alfabetização, como que isso vai ser? Educação infantil. Então, são muitas coisas a serem pensadas e pensadas conjuntamente. Como que fica a questão das nossas reuniões pedagógicas, o nosso suporte pedagógico nesse momento? Nossos docentes, eles estão precisando de apoio também, eles estão fragilizados emocionalmente, inseguros, tendo de repensar as suas práticas. Então, é um momento muito mais de acolhimento, de refletir, de dar suporte, do que estar partindo para a imposição. Vamos ouvir, vamos buscar soluções conjuntas, vamos fazer trabalhos também em dupla. Eu tenho 2 professores de matemática, 3 na escola, vamos pôr os 3 para pensar junto, vamos pensar por área, gente, para definir esse currículo, para cumprir parte desse currículo, para pensar como vai ser importante sentar e discutir por área. Calendário tem de ser revisto, como que vai ser pensado esse calendário conjuntamente. Não há espaço nesse momento para o professor não saber o que vai acontecer. Ele é perguntado e ele fala assim, eu não sei não, eu ainda não estou por dentro do calendário. Todo mundo na escola vai ter de ter ciência desse calendário para poder estar respondendo aos pais. Senão, parece uma coisa desarticulada. Diagnóstico do processo ensino-aprendizagem durante a quarentena. Né? Nós vamos ter de aplicar testes diagnósticos quando essas crianças retornarem, para ver o que eles aprenderam. Muitas escolas já estão aplicando as avaliações online. Então, esses resultados dessas avaliações são de fundamental importância para quê? Para se repensar a prática a partir de agora. Ver as defasagens, ver as dificuldades dos alunos, de onde que nós vamos dar continuidade, o que é preciso reforçar. Isso tudo comunicando às famílias após as decisões, para que elas tenham a segurança, para que elas sintam também que nós da escola estamos seguros, que a escola está segura, que a equipe está segura. Também, outra questão, como proceder com os alunos que não conseguiram acompanhar o processo de ensino-aprendizagem? E uma coisa que eu tenho pensado, isso é importante, Sebastião, é o seguinte, a escola vai ter de definir se ela vai reprovar ou não. Para já caminhar, olha bem, esse segundo semestre, esse restante do processo que nós temos agora, com essa clareza, para também não chegar no fim do ano e ser aquela coisa assim, foi de qualquer jeito. A clareza é o seguinte, nós vamos caminhar esse ano nesse sentido, né? Como que a gente vai fazer para poder não ter atropelos de final de ano, de encerramento de ano letivo. Graças, e aí continuam os questionamentos. Pode falar. Não, é o seu tempo, isso. Eu sei, eu vou só... Estou vendo. Quais procedimentos para utilizar a biblioteca e laboratórios, como organizar as atividades nos demais espaços da escola, como conciliar as atividades presenciais com a remota, para computar a carga horária, tudo isso nós já falamos até. Aí, agora, nós vamos juntos pensar em impactos e desafios. Keila, começa. Bom, dos impactos e desafios que temos pela frente, gerenciar os riscos para a saúde dos alunos e dos funcionários.
Esse é o impacto grande no processo de gestão, na estrutura realmente dos processos da escola, e um desafio grande, porque ainda existem muitas incertezas em relação a como fazer esses processos. Então, gerenciar esse risco, gerenciar o risco para a saúde, para a vida das pessoas, é um impacto e um desafio muito grande que tem que ser pensado com muito cuidado em relação a isso, né? A responsabilidade, o comprometimento das instituições é muito grande em relação à vida dessas pessoas que estão conosco. Sebastião e Keila, e aí eu acho que tanto, olha bem, é conscientizar as famílias, conscientizar os alunos, os funcionários, porque todo mundo tem de estar pensando nesse gerenciamento do risco. Porque se eu tenho alguém que está com algum sintoma em casa, eu não posso mandar essa criança para a escola. Não é verdade? A gente tem visto, por exemplo, as famílias adoecem, não é uma pessoa da família, não. Você tem notícias, eu tenho notícias na minha rede de relacionamento, a família tá pai, mãe, 2 filhos com Covid. Então, como que nós vamos gerenciar isso e conscientizar todo mundo? A comunicação tem de estar aí bem atenta nesse sentido. Uhum. Aumento de custos para a escola, adequar o espaço físico e procedimento às exigências sanitárias. Aí nós vamos ter que trabalhar em conjunto, de forma participativa, a equipe administrativa com a equipe pedagógica, porque, minha gente, ver o que é possível fazer, como é possível baratear. Então, tudo isso tem que ser visto. Uhum. A gestão de pessoas e os aspectos emocionais. Esse é um ponto fundamental para esse retorno, essa preparação das pessoas, das equipes, dos próprios alunos, das famílias, e a própria equipe de gestão, ela precisa também se organizar para lidar com todas essas outras diversidades de emoções com as quais nós vamos conviver aí. Então, nós temos que pensar muito nesses aspectos emocionais como equipe, como lidar com todas essas situações, conflitos que possam vir a acontecer, né? Graças. Novas estratégias didáticas e adequação da carga horária. Além de pensar as estratégias didáticas que nós, por exemplo, trabalho em grupo que a gente usa, nós não vamos poder usar da forma que usamos. Talvez seja mais fácil agora trabalhar online. Eu tenho visto algumas escolas fazendo isso em grupo, porque os meninos não estão no contato direto, e eles trabalham muito bem, viu? Eu tenho assistido alguns trabalhos em grupo, vivenciado isso, online, mas presencial já fica difícil, porque o contato é muito próximo. E outra coisa é pensar os horários, o tempo de aula, qual que vai ser o tempo de aula, porque vocês têm de lembrar, os protocolos de entrada e tudo vão tomar um tempo nosso, né? O recreio, que nós vamos ter o revezamento do recreio, então complica muito o horário, porque como que fica isso? Se nós não temos pôr todas as crianças no recreio no mesmo horário, como que eu faço esse jogo? Então, são muitas questões para pensar. Uma outra Pode posição. continuar. Um outro ponto realmente que temos que pensar também, que será um desafio grande, é a logística para as famílias. É o transporte escolar, a mobilidade. Como será essa logística em relação à chegada desse aluno na escola, a como sair, se vamos fazer em horários diferentes, se vamos fazer revezamento de turmas, aí um grupo vai um dia, um grupo vai no outro. Como será essa proposta e como ficará essa logística? Por isso, reforçando um pouco o que Graça falou, a importância de comunicar, de compartilhar essas definições, ela é extremamente importante para essas decisões que a escola vai tomar nesse processo aí futuro. Também, né, nós temos de fazer o levantamento dos alunos que não retornarem, porque muitos pais com crianças pequenas, a gente tem ouvido, né, nossos círculos de relações, por exemplo, não sei se vocês têm escutado isso, e o próprio noticiário traz dados de pais que estão retirando, por exemplo, os filhos da educação infantil. Então, a escola ela vai ter de acompanhar de perto
essa questão da frequência das crianças que não estão vindo, por que não estão vindo, e também fazer o levantamento daqueles pais que já cancelaram a matrícula, para poder trabalhar, fazer um plano dentro da realidade. Fica mais fácil aí. Às vezes você está preparando para tantos alunos e você vai ter só tantos. Então, trabalhar com esses. Aí trouxemos também, pessoal, alguns procedimentos, algumas recomendações que a ANEC, né, ela divulgou na semana, alguns dias atrás, em relação a esse retorno. Então, como recomendação, como sugestões, nós trouxemos aqui, pensamos algumas e colocamos aqui a título de exemplo para vocês. Por exemplo, ao chegar na escola, seria interessante ter postos de triagem para coleta de informações, para fazer aquele questionário anterior, para saber desse histórico do aluno antes da chegada da escola, aferição de temperatura e também uma triagem, um posto para higienização desses alunos. E aí, sempre a recomendação de atenção para o tempo desses procedimentos. E esses são procedimentos que o Conselho, o CONSED, né, o Conselho das Secretárias de Educação, também estão fazendo. Então, quer dizer, isso vai editar na rotina das escolas, no retorno. Aí são outros procedimentos em relação aos protocolos, realmente, foram alguns que a gente já comentou aqui, o plano de comunicação, calendário, né? Ampliação dos programas formativos, os processos avaliativos, e um dos que é muito interessante é criar grupos de escutas com especialistas. Então, além de escuta de compartilhamento com as equipes, mas também buscar especialistas no assunto para dar suporte para essas decisões na escola, para essas estratégias. Graça. Vamos lá. Ainda, né, continuando nas recomendações da ANEC, nós já falamos disso também, escalonar os horários de troca de aulas, da entrada e da saída das atividades, dos recreios, né, dos intervalos para as crianças fazerem o seu lanche, também os professores, fornecer máscaras para a proteção viral. Aí eu acho que para aqueles que não estiverem de máscara, né, a gente tem de fazer uma campanha com os pais para que eles venham com essas máscaras, e para o funcionário a empresa precisa fornecer como uniforme, né? Implantar processos de empréstimo, renovação e devolução de livros da biblioteca, que tem que ser diferente. O livro agora vai ter de ser higienizado, porque não basta colocá-lo lá na prateleira, o outro vem e pega. Então, tem todo um procedimento que tem que ser criado, da entrega do livro, na hora que ele chega, a devolução e tudo mais. Instalar alças e maçanetas sem toque das mãos, se possível, né, gente? Porque a gente viu isso na ANEC, e se não for criado isso, é preciso ter o quê? Ter higienização dessas maçanetas e alças constantemente, porque isso é um foco de transmissão que está sendo muito alertado. Readequar copa ou cozinha, porque também vai ter de ter espaço entre as pessoas, questões de higiene, de cuidado com os alimentos. Remodelar os espaços de trabalho no intuito de proporcionar maior espaçamento entre os colaboradores, que é distanciamento para todo mundo. Não é só para aluno, não é só na sala de aula, é para todo mundo. Bom, então a gente encerra, Sebastião, nessa primeira parte, né, Graça? Vamos ver as questões, eu vi que algumas questões foram colocadas, né, querida? Tem uma aqui que eu mesmo fiz, mas é interessante para a gente discutir, não é? Uma de vocês duas falou aí, por exemplo, aqueles alunos que vão evadir, né? Talvez mais nos anos iniciais até, nas séries iniciais, né? Então, digamos que numa turma de 30, sei lá, 10 alunos vão evadir por questões diversas e 20 vão continuar, não é? Como é que ficam esses 10? Eles vão ser reprovados, não é? Percebem? É uma questão complexa, né? Se a gente pegar uma escola de 1.000 alunos, por exemplo, pode ser que a gente tenha uma evasão ou uma recusa
em frequentar, ou seja, o aluno até continua matriculado, mas ele não retorna. Vamos supor aí 200 alunos em 1.000, 20%. Esses 200 vão ser reprovados em relação aos outros? O que vocês acham? Vejam bem, ninguém tem ainda resposta definitiva para isso, eu sei, né? Mas, por exemplo, a legislação, aquela legislação, entre aspas, antiga, dos 75% de presença, né, que tem que ser garantido. Isso vai ser mantido ou não? Provavelmente essa lei vai ter que ser discutida, redimensionada, recalibrada. O que vocês acham, né, como pedagogas? O que pode acontecer? Sebastião, eu tenho um outro questionamento que me veio agora na hora que você está falando. Mas responda esse primeiro. Deixa não. assim, você fala. Eu acho que por exemplo, que nós não temos resposta pronta para isso. Não tem, lógico. Mas cabe a discussão dentro da escola. E cabe a reflexão, porque ligado a isso que você falou da frequência, imagina que eu, mãe, decida que meu filho vai assistir só aula online, que ele não vai voltar à escola e vai fazer todo o curso restante do ano online. Vai ser permitido? Ou ele vai ter de ir à escola? Como que vai ser isso? Como que nós vamos lidar com essas questões que podem surgir? Né? Eu não posso pensar isso? Não, eu quero que meu filho não volte, ele vai fazer o curso todo online. Sim. Então, eu acho que merece reflexão mesmo, de muitos pontos, para a gente ter as respostas, para a gente saber lidar com isso. E você, Keila? Sim, na verdade, existem já esses mecanismos, né, que a gente tem pontuado do diagnóstico dos alunos, dessas avaliações. Então, o repensar sobre o processo avaliativo, ele faz parte do contexto que nós estamos vivendo realmente. No que tange a evasão de crianças menores, no caso da educação infantil, o impacto ele é menor porque a gente não tem essa exigência em relação à frequência, em relação realmente a uma avaliação, a uma nota, né? Em relação a esses alunos, se eles já cumpriram parte daquelas 800 horas, que foi o que o Conselho Nacional de Educação já estabeleceu, e se a escola consegue vincular com as famílias um plano realmente de recuperação com esses alunos, então eles podem ter também uma possibilidade de estratégias para não, de certa forma, vincular a uma reprovação, porque, inclusive, a gente tem falado muito desse processo avaliativo e de como ficarão. Será que vamos ter insumos, subsídios para poder argumentar em relação a essas estratégias? E aí existe a figura do conselho de classe também das escolas. O conselho de classe ele é soberano também para poder ajudar e compartilhar nessas decisões. E se o aluno sai da escola e evade, vai para uma outra, existe o processo de transferência escolar. Então, ele leva dessa escola toda aquela carga horária, todas as atividades que ele desenvolveu na escola de origem, e aí, na escola que ele chega, fará esse ajuste pedagógico, que é o que a gente geralmente fala. Então, assim, vários desses recursos deverão ser pensados nessas possibilidades aí, se ocorrer, né? Mas só a título de reflexão, né, Keila e Graça, e complementando o que vocês já disseram, poderão ocorrer, e eu acredito que isso acontecerá, questionamentos entre os próprios pais, né? Pais de um aluno que frequentou, pai de outro aluno, por exemplo, que evadiu, né? Evadiu, estou chamando de evasão aqui, mas na verdade é a não frequência. Ele continuou matriculado, mas ele não frequentou, por exemplo, né? Os próprios pais entre si podem questionar a própria escola, né? Por que meu filho foi, o outro não foi, os dois passaram de ano? Veja bem, não temos resposta para isso. Como a ideia aqui é exatamente provocar reflexões, é algo que a gente está colocando que as escolas devem se preparar para esse tipo de discussão, esse tipo de situação, né? Tem algumas observações aqui do Marcos Freitas para vocês, mais também uma troca com uma pergunta no final, mas é o seguinte: Keila e Graça, as observações foram precisas e essenciais, mostram que com toda a preocupação ainda temos a única certeza, né, que ainda temos é a incerteza. Mesmo com todos os planejamentos e protocolos, a prática poderá nos trazer surpresas, com certeza, né?
Até quando estaremos preparados? É uma boa pergunta, mas ninguém tem resposta, né? Seria importante, antes de um retorno, convocar os pais para uma maior clareza de novas normas e protocolos a serem implantados. Eu diria que a Graça, uma de vocês, acho que a Graça falou isso, essa convocação, essa convocatória aos pais online. Teria que ser online, não é? Online. Porque não poderia também aglomerar, né? Mas essa discussão com os pais, né? O risco nasce de a escola como receptora de alunos, sem saber o grau de saúde dos alunos e seus familiares. Como a Keila lembrou aí, ou a Graça lembrou, é a família toda que normalmente está adoecendo, né? Então, mas é muito difícil, porque às vezes a pessoa pode estar completamente assintomática. As pessoas, só fazendo uma observação, as pessoas se fiam muito na questão da medição da temperatura, né? Ela não quer dizer nada. Mas a temperatura só se altera, só vai se alterar, a pessoa só vai ficar febril se ela tiver sintomas. Ela já está na fase da doença. A pessoa pode estar com o vírus e completamente assintomática. Só para lembrar, então, que a medição de temperatura, conquanto importante, ela vai certamente deixar passar uma série de pessoas que podem estar contaminadas, mas estão completamente assintomáticas. Tanto alunos, quanto familiares, quanto funcionários. Tá? Então, eu tenho que lembrar disso também. Ou seja, não é algo infalível. O Marcos ainda, né? Os aspectos socioemocionais deverão ter um peso muito forte nesse retorno, visto que os comportamentos serão novos e até mesmo proibitivos. O Marcos está lembrando aqui dos abraços, né? Que uma de vocês duas colocou. A Graça parece, ou seja, o aluno está todo reprimido agora em casa, com muita energia, doido para abraçar os coleguinhas, mas chega lá e não pode abraçar. Como é que você explica isso para uma criança de 5 anos, 6 anos, né? Estou falando bem mais novo. A escola, o Marcos ainda, a escola deverá também estar muito bem preparada para novos momentos jurídicos, resguardando-se de casos fortuitos. A Covid pode ser letal, mas não é considerada doença do trabalho, pelo menos por enquanto. Mas é isso mesmo. E nós já tivemos algumas lives aqui discutindo muito essas questões jurídicas também, né? Mas é algo que pode se acirrar, né? nos próximos meses. Comentários seus a respeito disso que foi colocado agora? Algum comentário? O Sebastião, eu quero falar que ele fala das incertezas. Eu acho que seria importante montar um comitê de crise dentro da escola. Para quê? Que esse comitê seria o responsável para tomar decisões para as emergências, para aquelas situações inusitadas que surgem, para a gente não ter tomando atropeladamente decisões isoladas. Então, tem um comitê a que você se remete, porque eu acho que isso cria um espaço de reflexão maior e você também vai, de uma certa maneira, há uma corresponsabilidade da equipe. Então, que tem uma pessoa do jurídico, que tem uma pessoa mais ligada à saúde, ao pedagógico, para quê? Para administrar. Isso mesmo aí, ó, que o Marcos está colocando, comitê de crise multidisciplinar. Isso é fundamental, porque é uma instância de decisão, né, de tomada de decisão. Para as nossas escolas católicas, né, nós temos que lembrar só o seguinte: quando é uma congregação mais bem estruturada, isso é mais fácil, digamos assim. Congregações menores, escolas menores, ou então 1, 2 escolas só, isso vai ser muito mais difícil, porque não há, na verdade, na equipe, essa multidisciplinaridade. Não há não há esses profissionais, digamos assim, disponíveis, o que vai trazer uma série de implicações aí em termos de custos e assim por diante. Keila, você mas o que eu penso aí, Sebastião, só uma coisa. Você pode fazer um professor de biologia que tem uma visão mais crítica, sabe? Não precisaria nem ser esses profissionais. Aquela pessoa que a gente sabe que tem uma inteligência emocional mais aguçada, maior capacidade de resolução de problemas, com perfis diferentes para pensar da própria equipe.
Não, não, com Isso. certeza, mas eu me referi mais aí, por exemplo, à presença de advogado, à presença de psicólogo, à presença de Ah, médico, que isso é não vão para quem tem, né? Isso é exatamente, para quem tem. exatamente. Keila, quer comentar É, algo sobre isso? sim, eu só queria comentar, fazer uma complementação, que a gente está olhando também para o olhar da família, dos alunos, mas a gente precisa olhar também para os professores, para os Funcionários. funcionários. É, E eles Sim. também, como lembrando aí o que o Marcos falou, essa questão socioemocional, e a gente também pontuou, a gente tem que trabalhar muito e preparar muito as equipes e ter esse olhar em relação a essas equipes, aos professores, porque, na verdade, a Graça falou no início, o Sebastião também, todo o processo dessa retomada ele vai depender da ação efetiva dos docentes, da ação efetiva dessa com equipe. certeza. Então, essa questão jurídica, a gente tem que avaliar realmente esses profissionais como eles estão. Então, nesse momento, a gente já vivia algum tempo atrás um processo da depressão, que ela estava muito grande na nossa sociedade. E ao retomar, além dessa depressão que a gente já tinha anteriormente para um contexto social, como virar com esse medo de contágio, de contagiar as pessoas, de ser né? Então, assim, esse risco para a saúde, como vamos lidar com essas situações realmente? O próprio Ministério do Trabalho, como que ele vai ver esse tipo de situação dentro desses ambientes? Então, a gente Uhum. precisa estar atento a essas questões aí relativas à gestão de pessoas. Sim, sim. No nosso, só um minutinho, Graça. No protocolo que a gente desenvolveu, a gente coloca já, né, algumas coisas nesse sentido aí, porque efetivamente quem vai, digamos assim, responder emocionalmente pela escola vão ser os professores, vão ser os funcionários, né? Na medida em que nem todo caso vai chegar ao diretor ou diretora e não há como, por conta do volume de pessoas e tudo mais. Então, essas lideranças elas precisarão ser muito bem preparadas e lembrando que elas próprias vão estar fragilizadas também, ou seja, é um desafio aí dos mais importantes, né? Como fazer com que pessoas fragilizadas se fortaleçam e respondam emocionalmente pela escola. Graças, você ia complementar? Aqui, o pessoal de gestão de pessoas tem que ser muito bem preparado, né, Sebastião? Ao RH, essas pessoas, porque uma decisão tomada de forma impensada em relação a um funcionário pode criar um mal-estar, criar uma situação interna, porque está todo muito sensível, fragilizado nesse momento. Então, tudo tem de ser medido, pesado, nos impactos, né, como nós estávamos falando aí, que isso vai causar. É importante estar atento para isso nesse momento. A grande questão, só para finalizar, nosso tempo terminou, a grande questão é que a maioria das escolas de pequeno porte, não tem pessoas especializadas na área de RH, né, na área de gestão de pessoas. E o Marcos coloca aqui só para... Mas a questão é quem cuida dos líderes, né? Exatamente, no nosso protocolo, a gente colocou o seguinte, que a responsabilidade de cuidar dos líderes é da direção das escolas. Elas têm que se preparar da melhor forma possível, na medida do possível, para cuidarem dessas lideranças. Com certeza. Gente, Você nosso falou. tempo encerrou aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a Keila, agradecer a Graça, né? E agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco. E lembrando que na terça que vem nós temos uma ETV, uma live, né? O Axis às 10 sobre segurança de TI nas escolas, então na terça. E na quinta-feira nós vamos ter uma live um pouco diferente. Eu vou estar coordenando com depoimentos de profissionais de outros países que vão falar um pouco sobre essa retomada, né? Os países que estão à nossa frente na retomada, na área de saúde, na área social, na área de educação. Então, vamos ter alguns convidados, ok? Com entrevistas gravadas. Keila e Graça, então, a palavra para vocês se despedirem. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade, deixar a todos aí realmente à disposição, né, o Axis, a gente, para poder discutir melhor, para a gente definir um pouco com a escola, quais seriam aí essas estratégias viáveis aí para as escolas. O momento é esse, é de construir junto, de pensarmos juntos.
e estamos aqui junto com vocês. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer, faço minhas palavras do Sebastião e da Keila. A gente, no Axis, está à disposição de vocês para pensar junto, para refletir. Ninguém tem receita mágica, mas a gente está caminhando muito numa reflexão aí que pode ajudá-los e muito. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado a todos e a todas. Até uma próxima, viu? Bom dia para vocês.